Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Mas nós temos que trabalhar dentro da realidade. Dessa forma, o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, definiu o que está previsto na proposta orçamentária enviada pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso para o ano de 2023. Diante desse nó, a equipe de transição do governo eleito já começou a agir para garantir os recursos necessários, pelo menos para os gastos mais urgentes. Em reunião nesta quinta-feira, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, acertou com o relator do orçamento o envio de uma proposta de emenda à Constituição para fazer frente a algumas despesas. A preocupação é, primeiro, manter o Bolsa Família de R$ 600, para pagá-lo em janeiro, há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária. E não ter interrupção de serviços e obras. Essa é uma preocupação. A grande preocupação é garantir verbas para manter o auxílio emergencial de R$ 600. Mas há uma série de despesas essenciais que não estão previstas no orçamento de 2023. Designado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para coordenar a transição no que se refere ao orçamento, o senador eleito Wellington Dias afirmou em entrevista à Globo News que um dos compromissos é dar aumento real ao salário mínimo já no ano que vem. Garantir do reajuste do salário mínimo, que já tem uma previsibilidade pela inflação, mas o compromisso já do primeiro ano é de implementar a regra da média do PIB dos últimos 5 anos. Afinal, como deve ser o texto dessa nova PEC? Qual deve ser o volume total de gastos a serem incluídos no orçamento? Como ficam programas que tiveram verbas reduzidas, como Farmácia Popular e o reajuste da merenda escolar? Haverá espaço para corrigir a tabela do imposto de renda e ressarcir governadores pelas perdas do ICMS dos combustíveis? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran e neste episódio converso com o repórter Manuel Ventura, da sucursal do Globo em Brasília. Fique com a gente. Manuel Ventura, primeiro te agradecer a gentileza de conversar com a gente. Sei que você está na correria aí no Salão Azul do Senado. Queria que você contasse o que já se sabe sobre o texto dessa PEC que vai ser apresentada na próxima terça-feira. O que vai ser incluído nela? Olha, Carol, essa PEC ela está sendo desenhada como uma PEC para permitir excepcionalizar o teto de gastos. O que é isso? O teto de gastos é aquela regra que trava as despesas da União, trava as despesas federais, que só podem crescer até a inflação do ano anterior. Para 2023, todas as despesas que já estão na proposta orçamentária que foi enviada pelo governo Jair Bolsonaro, elas já estão dentro do teto, elas já estão no limite do teto de gastos. Então, para ampliar os gastos em 2023, como deseja o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é necessário mudar a Constituição para criar uma exceção ao teto de gastos que permita aumentar essas despesas acima da inflação, na verdade aumentar até um limite que a própria PEC vai indicar. E essa mudança está sendo feita agora via PEC neste momento, está sendo feita de maneira muito rápida e com bastante pressa por parte do governo eleito, porque não dá muito tempo de discutir uma nova regra, por exemplo, que demanda muito mais tempo, demanda muito mais negociação. Então o governo eleito ele precisa definir algumas prioridades nesse primeiro momento, para, a partir daí, começar a liberar alguns gastos que eles julgam necessários. E essa PEC ela vai apenas permitir que o gasto extra seja feito fora do teto de gastos. Dentro do orçamento da União, que está sendo discutido também pelo Congresso Nacional, é onde vão ser indicados ali quais são as despesas que serão feitas acima do teto. Entendi. Então a gente não tem ainda o detalhamento do que vai estar incluído nessa PEC, né, Manuel? Mas já dá para ter garantia de que certamente a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 está prevista. Essa é a prioridade. Essa é a principal prioridade, que é manter o Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023. Aliás,
o Auxílio Brasil vai voltar a se chamar Bolsa Família. O governo Jair Bolsonaro trocou o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil, numa tentativa de aumentar a sua popularidade nessa população que recebe o benefício e dar uma marca para o seu próprio governo. Mas agora Lula pretende retomar o nome do auxílio para Bolsa Família e garantir esses R$600 no mínimo no ano que vem. É necessário fazer esse movimento, eu lembro, porque o orçamento de 2023, a proposta orçamentária, foi enviada pelo governo Jair Bolsonaro prevendo o auxílio de apenas R$400. Embora o próprio presidente tenha falado várias vezes que manteria em R$600 no próximo ano, ele propôs apenas 400. Então é preciso ajustar o orçamento e ajustar o teto de gastos para permitir essa mudança. E no caso de Lula, ele também prometeu, e isso vai ser incluído na PEC, um bônus de R$150 para famílias que têm filhos de até 6 anos de idade, porque o governo Lula entende que o Auxílio Brasil ele é mal desenhado nesse ponto, que uma família de uma só pessoa acaba recebendo o mesmo valor de uma família com criança, por exemplo, que não é o modelo ideal de distribuição de renda na avaliação dos auxiliares do Lula. Agora, esse adicional de R$150 por filho deve ter um custo estimado de 70 bilhões de reais. Isso, então, vai estar dentro do valor da PEC. Este custo de 70 bilhões de reais é o custo de extra da manutenção do auxílio em R$600, fora que não está previsto no orçamento, mais o bônus. O bônus especificamente custaria 18 bilhões de reais. A manutenção do auxílio em 600 custaria 52 bilhões a mais, 52 bilhões a mais do que já está previsto. A gente já sabe qual vai ser o valor total de gastos a mais, além do que está previsto no orçamento, Manuel. O Globo chegou a publicar uma reportagem estimando aí em cerca de 200 bilhões de reais. É isso? Olha, os técnicos do PT, os economistas do PT, os políticos, eles estão fazendo as contas e as primeiras informações dão conta de que é necessário um valor próximo a 200 bilhões de reais diante da quantidade de gastos que precisarão ser feitas e, na verdade, também por conta da forma como o orçamento de 2023 foi proposto pelo governo Bolsonaro. O governo propôs um orçamento faltando várias despesas importantes de serem feitas. Por exemplo, o salário mínimo no próximo ano, ele é previsto oficialmente apenas pela inflação. E o governo Lula quer dar um aumento real do salário mínimo, ou seja, um aumento acima da inflação. Para isso, o governo precisa de recursos que serão incluídos nessa PEC. Dar um aumento real para o salário mínimo, o que não ocorre desde 2018. O aumento seria de cerca de 1,3%. Também é preciso recompor despesas do orçamento. Nas últimas semanas, a gente viu várias reportagens mostrando, por exemplo, que não há recursos para creches, não há recursos para merenda escolar, não há recursos para farmácia popular e uma série de outros programas. Por exemplo, o recurso para vacina está muito baixo, é preciso zerar a fila do SUS. Tudo isso são recursos que vão ser incluídos nessa PEC, que ainda vai prever também um recurso extra para obras de infraestrutura emergencial. Para a gente ter ideia da dimensão disso, hoje o orçamento do DENIT, o DENIT é o departamento que cuida da manutenção e da construção de estradas federais. Ele está em torno de 5 bilhões de reais. Já teve épocas em que o orçamento do DENIT era de mais de 20 bilhões. E mesmo assim as estradas ainda continuavam tendo problema. Então o orçamento está muito baixo para a infraestrutura. De modo geral, está muito baixo. Então, tudo isso vai ser incluído nessa PEC. O novo governo quer uma licença na Constituição para gastar fora do teto de gastos, que é uma regra que limita o aumento de despesas à inflação. E como é que fica a situação do teto de gastos, Manuel? Essa PEC estabelece uma autorização para o governo gastar além do teto, fora do teto? Como é que é essa contabilidade aí para a conta fechar? A PEC permite que essas despesas sejam feitas fora do teto e o objetivo do governo Lula, nesse caso, é permitir que a máquina não pare, garantir essas despesas sendo pagas fora do teto e para, a partir do próximo ano, quando eles assumirem o governo, fazer uma sugestão, fazer um projeto mudando completamente e de maneira permanente o teto de gastos. Há um desejo da equipe do Lula, o próprio Lula já falou que vai acabar com o teto de gastos, de mudar essa regra fiscal. Mas a mudança de uma regra fiscal demanda tempo, demanda muita negociação e não dá tempo de fazer tudo isso em um mês, que é mais ou menos o prazo ali de aprovar o orçamento. Então, eles vão, ao mesmo tempo em que aprovar essa licença agora
para gastar acima do teto agora no ano de 2023, ao longo de 2023 discutir a mudança permanente no teto de gastos e aí incluir uma nova regra fiscal para substituir o teto. Até porque tem um prazo fatal ali para que não haja descontinuidade, né, Manuel? A equipe de transição e a comissão de orçamento estão lutando contra o relógio. Eles estão lutando contra o relógio, mas é uma série de questões de calendário que são importantes. Dezembro, lembra vocês? Vai ser no meio da Copa do Mundo, então tem uma dificuldade de juntar pessoas, de juntar parlamentares a aprovar uma PEC, sempre demanda tempo, exige negociação da PEC, exige negociação do orçamento, portanto é preciso que isso seja aprovado até o fim do ano, para que em janeiro os beneficiários, são mais de 20 milhões de famílias que recebem o benefício, mantenham esse valor de R$600. Existe algum risco de problemas com o Tribunal de Contas da União, Manuel, com toda essa mexida no orçamento, ou há também uma boa vontade do tribunal de entender que, de fato, o orçamento não dá conta de todas as despesas que são necessárias? Então, os coordenadores da transição do governo Lula, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, o ex-ministro Aloysio Mercadante e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, eles conversaram nessa quinta-feira com ministros do TCU para falar da transição e também falar dessa PEC. E os ministros do TCU demonstraram que não haveria nenhum impeditivo por parte deles para essas despesas, para essa PEC, porque eles entendem que, de fato, é necessário fazer essas movimentações. Inclusive, eles acham que é possível ter caminhos fáceis para isso. Esse ano, no ano de 2022, o próprio governo Bolsonaro aprovou uma PEC para gastar acima do teto. O mesmo governo Bolsonaro aprovou uma PEC em 2021 para gastar acima do teto. Então, o TCU está usando também esse argumento de que isso já foi feito em 2021 e já foi feito em 2022, não haveria por que criar impeditivo agora para um governo que está entrando. Manuel, você já falou que alguns programas essenciais devem ser contemplados, né, como Farmácia Popular, que teve um corte de 60% no orçamento previsto aí para 2023. O presidente Jair Bolsonaro já tinha prometido recompor esse orçamento, mas só depois da eleição, agora caiu no colo do governo eleito, né? Também a questão do reajuste da merenda escolar, mas tem outras promessas aí na mesa. Por exemplo, o reajuste da tabela do imposto de renda. Lula prometeu ainda corrigir a tabela do imposto de renda, dando isenção de impostos para quem recebe até R$5 mil. O presidente Bolsonaro também tinha prometido reajuste de 5% aos servidores. Tem a questão do piso da enfermagem. Tudo isso deve ser contemplado? Está em estudo? O que está se pensando? Olha, a parte do imposto de renda, a avaliação feita hoje é que não é necessário incluir qualquer mudança no imposto de renda nesta PEC, porque essa PEC ela trata especificamente de gasto, e o imposto de renda é um aumento de renúncia de receita, ou seja, o governo arrecada menos porque ajustou a tabela. A ideia do PT é aprovar a mudança na faixa de isenção do imposto de renda a partir do próximo ano, incluindo isso no orçamento, ou podendo isso fazer parte de uma reforma tributária mais ampla, uma reforma tributária do imposto de renda maior, para contemplar, por exemplo, a cobrança de imposto sobre dividendos, que aí seria uma forma de não ter um impacto sobre as contas públicas muito grande. Com relação ao piso da enfermagem, isso pode ser, existe a possibilidade de uma compensação aos estados e municípios entrar nessa PEC para que os estados e municípios não sofram por conta do aumento de custo que vai ser gerado pelo piso da enfermagem. Da mesma forma, o ICMS dos combustíveis, da energia elétrica e do transporte público, que o Congresso aprovou uma determinação para que os estados reduzissem o ICMS às vésperas da eleição, e agora existe a possibilidade dessa compensação aos estados entrarem nessa PEC, porque os estados dependem do ICMS para pagar saúde, educação e outras despesas. O reajuste para os servidores, a tendência é que seja incluído dentro do próprio orçamento, porque o reajuste para servidor ele é uma despesa de longo prazo. Não se esgota em 2023, ela precisa estar contemplada dentro do próprio orçamento. Mas como já vai ser feita a PEC para aumentar alguns gastos ali fora do teto, é possível que o reajuste para o servidor tenha espaço dentro do próprio teto, considerando, enfim, uma questão contábil aí de o que deixa dentro e o que deixa fora. Mas há uma negociação de ter um reajuste para os servidores e uma negociação para, inclusive, ficar dentro ou até um pouco acima da inflação. A maior parte dos servidores não recebe reajuste desde 2019, ficou com reajuste bloqueado em 2020, 2021 e 2022.
Ô Manuel, a gente já falou várias vezes com você, inclusive aqui no podcast, sobre como o orçamento secreto engessa os gastos, né? O governo fica com muito pouco dinheiro para investir. O presidente eleito Lula já criticou várias vezes o orçamento secreto, mas fato é que ele existe. Tem alguma negociação já dessa equipe de transição com as lideranças da Câmara e do Senado a respeito de orçamento secreto, pelo menos para que deputados e senadores direcionem parte dessas emendas para projetos de interesse do governo ou para contemplar algum desses pontos aí sobre os quais a gente falou? As conversas sobre o orçamento secreto, sobre as emendas de relator, elas são ainda muito iniciais. Hoje, como é que funciona? O relator e os aliados do governo, eles indicam para quais locais eles querem mandar algum recurso específico, algum serviço. E a ideia que está sendo discutida é que essa negociação passe a ser também feita com o governo. Por exemplo, precisa-se de creche em determinada cidade, isso o próprio governo identificaria, e ele faria uma conversa com o deputado para que aquele recurso fosse destinado para aquela cidade, para aquela região. Mas essa é uma conversa ainda muito inicial, até porque é uma questão política delicada que... o orçamento secreto ele foi criado como uma forma de negociação política, de barganha política entre o Congresso e o Palácio do Planalto. Em 2022, deputados e senadores tiveram mais de 34 bilhões de reais em emendas para obras e projetos nos estados. Quase metade desse dinheiro é do orçamento secreto, que não permite uma clara identificação de qual parlamentar se beneficiou politicamente. E como é que isso vai ser desfeito é uma questão delicada para o governo eleito, que ainda vai conversar melhor sobre isso, tanto com as lideranças aqui no Congresso, quanto com o próprio presidente Lula. Manuel, para além dessa PEC, é possível que haja outras alterações na lei orçamentária? As alterações que vão ser feitas, elas devem ser para complementar despesas a partir do dinheiro que será liberado dessa PEC. Então, a gente citou, por exemplo, farmácia popular, aí vai ser feita uma alteração para aumentar essa despesa. Deve ser feita uma alteração também em relação aos percentuais de reajuste de servidores, porque a proposta orçamentária do governo hoje prevê 4,5% de reajuste linear para os servidores do Executivo e 9% de reajuste para os servidores do Judiciário. E o relator, Marcelo Castro, ele não quer que haja uma diferença entre percentuais de reajuste do Executivo para o Judiciário, quer que seja o mesmo. Então pode ser, por exemplo, que ou o reajuste do Executivo vá para 9%, ou o do Judiciário reduza um pouco para deixar mais igualitário e haver uma igualdade entre os reajustes. Então, as alterações que vão ser feitas no orçamento, na peça orçamentária, vai ser para complementar os gastos que vão ser liberados a partir da PEC. Manuel, como é que está o clima nos bastidores dessa transição aí? Porque a gente viu a reunião, né, da equipe de transição, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e, enfim, da equipe ali do PT que está chegando com o relator da Comissão de Orçamento, mas nenhuma notícia de contato com a equipe econômica, né? Contato entre os técnicos, assim, ainda não houve. Com a equipe econômica especificamente, não. Nesta quinta-feira foi um dia de reconhecimento, por assim dizer. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin esteve no Congresso, no TCU, no Palácio do Planalto, para um primeiro contato ali com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, mas ainda não está havendo uma conversa entre os técnicos, entre da equipe econômica, inclusive porque não foi ainda nomeado um ministro da Fazenda do governo Lula. Então isso vai ser fundamental para se ter noção de quem são esses técnicos e de quem vai liderar essas discussões. Do lado do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes se reuniu na manhã de quinta-feira com o TCU para indicar os nomes da equipe de transição, que vai ser liderada pelo secretário executivo, Marcelo Guaranis, e dizer que os dados, que as informações necessárias estarão disponíveis para o novo governo. E o que a gente já sabe sobre essa nova equipe econômica? O nome do ministro é a grande incógnita, né? Mas alguns nomes de técnicos já começaram a ser ventilados, a circular. Deve ser uma equipe econômica com a cara dessa frente ampla que elegeu o Lula? Exatamente. O nome do novo ministro é a grande dúvida, a grande incógnita e a grande questão que terá que ser esclarecida nos próximos dias aí pelo presidente Lula. E os auxiliares dele dizem que ainda não há uma definição e que nenhum nome ainda foi escolhido. Inclusive, nesta quinta-feira, o Alckmin foi perguntado sobre isso. Ele disse que os nomes dos ministros ainda não estão sendo discutidos. Mas alguns nomes da equipe técnica, né, da equipe do segundo e terceiro escalão do Ministério já está sendo discutido. Eu destaco, por exemplo, o nome do Felipe Salto. O Felipe Salto, ele é secretário de Fazenda de São Paulo, é um técnico
muito reconhecido de orçamento, que pode ir para a Secretaria do Tesouro Nacional, que é uma secretaria importante para sinalizar para o mercado credibilidade e de respeito às contas públicas. Manuel Ventura, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Obrigado, Carol, até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nesta conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção deste episódio foi da Júlia Pina e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Até mais!